Graça e paz, amados. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque tem nos guardado, tem nos suprido, sustentado nesse tempo de desafio para todos nós. Estamos iniciando mais uma semana de quarentena em nossa cidade, nosso estado, e ao que tudo indica que ela será prolongada. Razão pela qual precisamos estar preparados, precisamos, de acordo com a palavra de Deus, tomar medidas para que não sejamos alcançados pelo desânimo, e é isso que estamos considerando nessa reflexão, medidas preventivas contra o desânimo. Nosso texto básico é 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Temos, a partir desse texto e de outros, considerado como podemos nos prevenir para não sermos atingidos pelo desânimo, num tempo como esse em que as nossas emoções são desafiadas pelas condições limitadas, seja de trabalho, de mobilidade, de distanciamento social. Precisamos nos precaver para que não sejamos atingidos pelo desânimo. Nós consideramos que a primeira medida é manter vigilância constante e a segunda medida é manter-se firme na fé, entendendo que em ambos os casos não se trata de estar numa condição passiva, mas sim de assumir uma posição ativa, tanto em relação à vigilância quanto em relação a manter a firmeza na fé. Precisamos de uma posição ativa, e é sobre isso que nós temos refletido até aqui nessa série devocional. E nesse sentido, nós temos visto que manter-se firme na fé significa sustentar, cumprir, conservar um ponto de vista ou valores morais, sustentar-se numa determinada posição ou no gozo de algum direito, resistindo com êxito a todas as situações contrárias. Vimos ainda, na semana passada, que a fé, por sua vez, significa crer, significa confiar, e num sentido mais amplo é a concordância intelectual, é a concordância do intelecto com a consequente aceitação da vontade. A fé que salva representa um envolvimento de toda a personalidade da pessoa, a personalidade inteira, envolvendo o intelecto, as emoções, a vontade. E manter-se firme na fé, nós vimos na semana passada, ou na reflexão passada, que manter-se firme na fé é entender que a fé é a base do nosso relacionamento com Deus, do nosso caminhar com Deus. Reconhecer que em qualquer situação, a fé no Senhor e na sua palavra nos leva a caminhar em vitória. Olhar firme e constantemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ainda assumir que faz parte da nossa vocação lutar pela fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Então, estas são algumas atitudes, posturas que devemos ter para manter-nos firmes na fé. Vimos ainda que viver dessa maneira requer oração consistente em todas as fases da nossa vida, estar alertas aos sinais de Deus, cultivar gratidão em tudo, cultivar um coração grato e uma ligação significativa, desfrutar de ligação significativa com irmãos na fé. O resultado disso será certamente um condicionamento espiritual saudável, tendo, claro, o auxílio de companheiros de jornada para se manter no caminho reto, na direção correta.
Em nosso texto básico de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14, destacamos a terceira frase que o apóstolo Paulo utilizou no versículo 13, ao mencionar os vários elementos que estamos considerando como medidas preventivas contra o desânimo. Diz Paulo: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo em amor. Sejam homens de coragem. Algumas versões, como é o caso da versão atualizada, a versão Almeida Revista Atualizada, utilizam a expressão portai-vos varonilmente, de forma varonil, de forma madura, de forma adulta. Assim chegamos à terceira medida preventiva contra o desânimo, que é ter uma conduta cristã amadurecida. Ter uma conduta cristã amadurecida. Em todos os aspectos da sociedade humana, é possível observarmos o avanço em direção ao amadurecimento, seja no aspecto da vida natural, seja no aspecto da capacitação pessoal, profissional, seja no aspecto tecnológico, em todos os campos, em todos os aspectos da vida humana e da sociedade humana, é possível verificarmos o avanço em direção ao amadurecimento. Porém, infelizmente, não podemos dizer o mesmo em relação a muitos cristãos que permanecem sem desenvolvimento significativo ao longo dos anos. Em termos gerais, quando falamos de maturidade, entendemos que maturidade não é ter muita idade, e maturidade também não pode ser medida pela aparência. Não é ter muito conhecimento ou ser capaz de fazer muitas coisas. Entende-se por maturidade o processo pelo qual o ser vivo cresce e se desenvolve até atingir o seu ponto de máxima plenitude ou de maior plenitude. Por exemplo, ninguém considera haver alguma coisa de errado quando uma criança de 4 ou 5 anos evidencia sua infantilidade, porque isso é esperado. Porém, quando um adulto demonstra infantilidade em seu comportamento, facilmente se nota que alguma coisa está errada. Com relação à maturidade cristã e à sua importância, infelizmente há muita ignorância. E isso fica evidente quando um cristão, já há muitos anos, demonstra imaturidade no seu comportamento, ou, por exemplo, naquilo que posta nas redes sociais, e outros cristãos concordam, curtem e o seguem, considerando isso normal. A maturidade na vida cristã está relacionada a ter um sólido alicerce, conjugada a uma firme rejeição de toda influência desqualificada ou desqualificadora em relação à palavra de Deus, seja no ensino ou seja na conduta. A falta de maturidade acaba sendo uma das principais brechas que ocasionam o esfriamento e a apostasia dos últimos dias. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como dissemos, agora repito,
Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que daquele que já receberam, seja amaldiçoado. São palavras fortes para descrever a falta de maturidade no viver que ocasionou o abandono, o distanciamento da fé. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso é algo que devemos esperar nesses dias em que nos aproximamos do tempo do fim, dos últimos dias. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 3 e 4, ele prossegue com o mesmo assunto, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, isso falando dos homens em geral. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vemos isso acontecer em nossos dias, no meio da igreja, no meio dos cristãos, por falta de maturidade, que é uma das brechas principais que ocasionam a apostasia. Uma conduta cristã amadurecida, que se caracteriza como uma medida eficaz, preventiva contra o desânimo, não acontece da noite para o dia, e nem acontece apenas com o passar dos anos sendo membro de uma igreja. Há muitas coisas que podemos apontar como características de maturidade espiritual. Porém, podemos nos limitar a considerar apenas alguns requisitos básicos para se alcançar e manter uma conduta cristã amadurecida. O primeiro deles é que, para manter uma conduta cristã amadurecida, você precisa cultivar relacionamentos íntegros e edificantes, vivenciando a prática da mutualidade. Cultivar relacionamentos íntegros e edificantes, vivenciando a prática da mutualidade. Nós não crescemos ou amadurecemos isolados de outros, ou uns dos outros. O nosso desenvolvimento ocorre num contexto de companheirismo, de relacionamento, de troca, de cooperação, de mutualidade. Essa é uma verdade que encontramos, uma verdade básica, aliás, que encontramos em todo o Novo Testamento. Isso tem sido a minha experiência desde a minha conversão, e por ter essa experiência de relacionamentos próximos, relacionamentos transformadores, desde a minha conversão, eu creio e ensino que o relacionamento é o elemento que mantém as pessoas conectadas na igreja, pensando na dinâmica humana, na dinâmica da interação entre as pessoas, o que justifica pessoas saírem de suas casas, se deslocarem, às vezes até de um município para outro município vizinho, para congregarem numa comunidade. Isso acontece em todos os cantos. Por quê? Ali tem relacionamentos significativos. Podem ter uma igreja cristã, uma igreja evangélica na esquina da sua casa, mas deslocam-se por quilômetros, às vezes dezenas de quilômetros, para congregar onde tem relacionamentos significativos. Mas os relacionamentos desempenham um papel ainda mais importante no sentido de mover as pessoas em direção à maturidade. Não apenas pela amizade, a importância do relacionamento, pelo fato da proximidade entre as pessoas, mas
no seu papel de mover as pessoas em direção à maturidade. E eles são absolutamente essenciais para o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Nós não nos desenvolvemos e não crescemos espiritualmente sem relacionamentos. Nesse cenário, os mandamentos de mutualidade que encontramos no Novo Testamento, são cerca de 25 mandamentos de mutualidade, os chamados mandamentos de mutualidade, são chaves indispensáveis para a maturidade cristã. E isso porque, de acordo com o Novo Testamento, a mutualidade, essa troca, essa experiência mútua, não é algo opcional para um cristão, ela é obrigatória. Cristãos que, sendo livres para isso, não estão conectados através de relacionamentos em amor com outros cristãos, estão desobedecendo todos os mandamentos de mutualidade. Os mandamentos que dizem respeito àquilo que devemos fazer ou deixar de fazer uns aos outros, ou uns com os outros, que encontramos na palavra de Deus. O apóstolo João, por exemplo, nos fala que a prova de que estamos andando na luz é que nós temos comunhão uns com os outros. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. João vai ainda mais longe ao nos dar base para questionar se realmente somos salvos, no caso de não amarmos outros cristãos. E isso deve ser considerado com seriedade. 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. A qualidade da sua relação com Cristo pode ser vista na qualidade da sua relação com outros cristãos. Ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Note que João diz, não pode. É impossível amar a Deus se você não amar os filhos de Deus. Porque quem ama, busca relacionamento. Jesus ensinou que se a sua comunhão estiver interrompida com algum irmão, sua adoração é inútil. É vã, é vazia. Por isso, podemos até mesmo dizer que é enganosa. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Viver a prática dos mandamentos de mutualidade não é um sonho impossível, mas sim o retorno ao estilo de vida dos primeiros cristãos. Eles, sim, causaram um impacto profundo no mundo dos seus dias, o que resultava em um grande número de conversões em todo lugar por onde a igreja se espalhava. Atos 17, versículos 5 a 7, por exemplo, é um sinal disso. Eles são descritos como aqueles que estavam transtornando o mundo e haviam chegado naquela região de Tessalônica. Eles não viviam um cristianismo institucional, de tempo parcial e com hora marcada. Eles tinham Cristo como o centro comum das suas vidas em todo o tempo. Assim como nós, eles tinham suas casas, suas famílias, seus empregos, seus trabalhos, suas responsabilidades e atividades sociais, mas nenhuma dessas áreas competia com o seu relacionamento com Cristo.
Ao contrário disso, elas eram alinhadas e governadas por ele, pelo relacionamento com Cristo. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47 mostram isso. Nós recebemos o mesmo chamado que eles receberam. Da mesma forma, nós precisamos permitir que Cristo seja o centro de tudo o que nós somos e de tudo o que fazemos. É dessa forma que viveremos em verdadeira comunidade, cumprindo os mandamentos de mutualidade, abençoando e edificando uns aos outros de acordo com a palavra de Deus. Precisamos compreender que essa vida de comunidade só flui efetivamente quando nós cultivamos uma íntima comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor e vida de comunidade estão relacionados, porque essa vida de comunidade não é gerada a partir das nossas afinidades naturais, das nossas preferências naturais, semelhantes, mas sim da nossa aliança em Cristo, que é superior a qualquer vínculo humano que nós possamos experimentar. Portanto, um cristão não pode estar em comunhão com Deus e, no mesmo tempo, recusar a comunhão com outros cristãos, isolar-se de outros cristãos. Poderíamos alistar outras razões, mas eu creio que essas já são suficientes para considerarmos a importância e a necessidade de cultivar relacionamentos íntegros e edificantes para se ter e manter uma conduta cristã amadurecida. Além disso, para ter e manter essa conduta cristã amadurecida, você precisa aproveitar as oportunidades que lhe são oferecidas para avançar em direção à maturidade. Aproveitar as oportunidades oferecidas para avançar em direção à maturidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Aproveitar as oportunidades de crescimento é uma questão de mordomia cristã, que, aliás, é um dos princípios bíblicos mais negligenciados na igreja. Mordomia significa administração ou cuidado. É ter algo que lhe foi entregue para que você cuide e desenvolva, tendo a responsabilidade de prestar contas no tempo devido para isso. É a figura do servo que governa ou administra o que é mais precioso para o seu senhor. E, em certo sentido, todos os seus bens. Dois exemplos bíblicos da função do mordomo que se destacam são o caso de Eliezer, mordomo de Abraão, servo de Abraão, e José, que foi vendido pelos seus irmãos e acabou se tornando mordomo ou servo de Potifar, administrando a sua casa, posteriormente se tornando mordomo ou administrador de todo o Egito, de todos os recursos do Egito. Salmo 8, versículo 6, diz que Deus nos deu domínio sobre as obras das suas mãos, sobre aquilo que ele criou, que pertence a ele. Como mordomos, portanto, somos responsáveis pelo cuidado e administração do nosso corpo, do nosso tempo, dos dons e talentos que recebemos do Senhor, dos recursos do planeta no qual habitamos e de tudo que Deus nos deu para zelar e desenvolver.
o que ele espera de nós é que sejamos fiéis. É isso que a Bíblia descreve, que se espera dos mordomos, dos servos, dos despenseiros, dos administradores dos recursos de Deus, é que sejam fiéis. E uma das áreas que ele nos deu para sermos mordomos e que pouco consideramos são as oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Essas oportunidades passam por nós constantemente e se não as aproveitamos, elas são perdidas. E muitas vezes permitimos que isto aconteça por negligência ou má vontade, o que é ainda pior. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, Jesus ensina sobre a mordomia das oportunidades. Ali ele fala de conduzir com sabedoria e inteligência as oportunidades que nos são dadas, ou seja, os talentos, as capacidades. E isso porque na parábola ele não fala apenas dos valores monetários ou bens materiais. Sabemos que na parábola talento representava um valor monetário. Um talento representava o equivalente a 6.000 dias de trabalho. Um talento representava a importância de 6.000 denários, e o denário era o valor correspondente a um dia de trabalho. Então você pode calcular quanto isso representaria monetariamente. Mas ele não fala apenas de valores monetários ou bens materiais, ele fala também de conduzir com sabedoria e inteligência as oportunidades que nos são concedidas. Fala de administrar corretamente as oportunidades, de frutificar e glorificar o Senhor através disso. Os 3 servos da parábola receberam um valor correspondente àquilo que podiam manejar e foram expostos a situações comuns da vida para, nessas situações, desenvolverem seus talentos ou desenvolverem aquilo que haviam recebido. O resultado diferente que cada um apresentou no momento da prestação de contas foi determinado pela conduta de cada um, pela postura, pela escolha de cada um. Aquele que recebeu 5 talentos aplicou-os e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos fez o mesmo, ganhou outros 2, mas o que recebeu 1 talento o enterrou e acabou ficando sem nada. A lição básica da parábola dos talentos é a produtividade. E essa produtividade está relacionada a uma vida vitoriosa, está relacionada à transformação de caráter, está relacionada à aquisição de virtudes da vida cristã. Em outras palavras, está relacionada a uma conduta cristã amadurecida. E a produtividade na vida do cristão depende do tipo de relação que tem com o seu Senhor. Sendo assim, esta parábola também apresenta um dos ensinamentos mais importantes que o cristão precisa aprender, ou seja, o tipo de relacionamento que Deus quer ter com seus filhos. Somos filhos de Deus a quem foi confiado ou foram confiados os recursos de Deus para o desenvolvimento da nossa vida e o avanço do seu reino. E por isso temos de prestar contas. Há muitos que se juntam a uma igreja pensando que estão se tornando cristãos. Porém, nunca descobrem o que é o verdadeiro cristianismo ou a vida cristã. Passam a vida toda frequentando uma igreja chamada ou tida como cristã, mas nunca experimentam a satisfação da verdadeira vida cristã. E uma vez que essa parábola nos fala de oportunidades, nós precisamos entender que com as oportunidades que temos na vida,
inevitavelmente nós somos confrontados com a necessidade de fazer escolhas. Oportunidades nos confrontam com a necessidade de fazer escolhas. E essas escolhas têm consequências, tanto no presente quanto na eternidade. Para não perdermos as oportunidades que nos são oferecidas, nós devemos reconhecer que a nossa responsabilidade é de fazer escolhas acertadas. É nossa a responsabilidade de fazer escolhas acertadas. Além disso, também devemos reconhecer que Deus nos dá condições de fazermos escolhas certas. Isso não está fora do nosso alcance. Portanto, é nossa responsabilidade não permitir que conceitos distorcidos ou atitudes erradas afetem as nossas escolhas. Atitudes como medo, comodismo, infidelidade ou ingratidão, ou qualquer outro conceito errado. Dois outros aspectos também precisam ser considerados ao falarmos de oportunidades para avançar. Aspectos que eu considero que são importantes. Nós somos ordenados a aproveitar as oportunidades para que o nosso progresso seja evidente e para que sejamos modelos para todos os que nos cercam. Dois aspectos. Nosso progresso precisa ser evidente e nós precisamos ser modelos para aqueles que nos cercam. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16, ele fala sobre isso também. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Nós temos uma responsabilidade de ter um progresso, um desenvolvimento que é evidente a todos, ao mesmo tempo em que temos a responsabilidade de ser modelos para aqueles que estão à nossa volta. Para aproveitar as oportunidades de avançar, você precisa definir o que fará com os anos que tem pela frente. Precisa definir como irá fazer isso e também como chegará aos seus alvos, aos seus ideais. Depende da forma como você administra cada dia e cada situação que surge diante de você. A primeira coisa que você precisa ter bem definida é a sua vocação. Para o que Deus te chamou? Porque é perante Ele que você é responsável. Claro, há uma responsabilidade, como eu acabei de falar, perante as pessoas, mas em última análise, acima de tudo, é perante Ele que você é responsável pelos talentos e dons que recebeu. E por isso que recebeu, deverá prestar contas. E é a Ele que deverá prestar contas. A segunda coisa fundamental, além de conhecer, de saber, de entender, discernir sua vocação, é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ele sabe onde você se encontra, ele sabe onde você se encaixa com perfeição, porque te moldou para isso, te formou para isso. Ele sabe em quais escolhas você será mais realizado e te capacita a fazer essas escolhas. Então decida ser um bom mordomo das oportunidades que Deus lhe dá, porque isso é essencial, como um requisito básico para ter e manter uma conduta cristã amadurecida. O terceiro aspecto para isso é cuidar ou ter cuidado
com os profetas do desânimo e com os acomodados. Para ter uma conduta cristã amadurecida e mantê-la, você precisa ter cuidado com os profetas do desânimo e os acomodados. Seja naturalmente ou por obra do inimigo, nós sempre teremos que nos deparar com aqueles que se acomodam e também com aqueles que tentam nos desanimar, em todos os campos, em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes eles são encontrados na própria família biológica ou na comunidade da fé. No Antigo Testamento, nós vemos que isso foi sempre um problema para o povo de Israel, porque os povos inimigos ao redor, os falsos profetas que surgiam, e os antigos moradores da terra de Canaã, que não foram expulsos quando eles conquistaram e tomaram a terra, também atuaram dessa forma. Números capítulo 13, versículos 30 a 33, na ocasião em que Josué enviou, Moisés enviou Caleb e Josué, junto com outros 10 espias, para examinar a terra de Canaã antes que o povo atravessasse para a conquista. Nesses versículos de 30 a 33, de Números 13, nós lemos acerca do retorno desses homens, o relatório que prestaram. Josué e Caleb, positivos, confiantes no Senhor, tementes ao Senhor como eram, animaram o povo a avançar. Porém, 10 daqueles homens, os outros 10 espias que foram enviados com eles, tiveram outra atitude e começaram a desanimar o povo. Versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés, porque o povo já havia começado a murmurar e queixar-se diante do relatório negativo daqueles 10 espias. E Caleb disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens, versículo 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Tais homens agiram como profetas do desânimo. Nós sabemos qual foi o resultado daquela situação. Os profetas do desânimo são instrumentos do diabo, são instrumentos do maligno para roubar a sua alegria, para destruir a sua fé, porque induzem a incredulidade em relação à palavra do Senhor. Os profetas do desânimo são pedras de tropeço na sua vida, porque induzem a desobediência ao Senhor. Induzem a incredulidade e induzem a desobediência. Já os acomodados, que muitas vezes parecem ser mais numerosos do que os desanimadores, são ocasionadores de atraso em sua jornada. Eles também causam desânimo, mas de uma forma diferente, porque te induzem a não deixar a zona de conforto. Vemos um exemplo disso em Números 32, versículos 6 e 7. Depois que o povo havia conquistado parte da terra de Canaã, aqueles que haviam sido assentados na região conquistada, de acordo com a distribuição que Deus havia feito entre as tribos, não queriam mais avançar, não queriam ir com as demais tribos para a conquista do restante da terra. Afinal de contas, já tinham o seu pedaço de terra, já estavam assentados, então queriam ficar por ali mesmo. Tá?
Versículo 6, nós vemos que Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben, que eram os que assim queriam proceder. E os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas a entrar na terra que o Senhor lhes deu? Porque, naturalmente, outros iriam ter a mesma tendência, a mesma atitude, a mesma postura. Vamos ficar por aqui mesmo. Né? Já estamos longe do Egito, já estamos livres da situação anterior, vamos ficar por aqui. Sendo que havia ainda muita terra a ser conquistada. Quando vemos a extensão das terras, da terra de Canaã prometida ao Senhor, prometida pelo Senhor a Abraão. Então, os acomodados são atraso em nossa jornada, também causam desânimo, mas de uma forma diferente daqueles que são os profetas do desânimo, porque os acomodados nos induzem a não deixar a zona de conforto. Essa zona de conforto pode ser caracterizada por muitas coisas, mas invariavelmente ela representa o lugar, ou o estado, ou a condição que te impede de avançar e viver o que Deus prometeu. Para Abraão, a terra em que ele habitava antes de se deslocar representava um lugar que o impediria de experimentar a bênção do Senhor. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vemos qual era a extensão, a medida da bênção do Senhor. Mas para desfrutá-la, era essencial que ele deixasse aquele lugar. Ainda que Abraão não tivesse uma vida corrupta, uma vida pagã, ele vivia num lugar em que essa era a característica. Ele vivia num lugar, numa situação em que estava dependente ou relacionado, ligado, preso a seu pai, à autoridade do seu pai, à casa paterna. Em outras palavras, ele estava num lugar que o impediria de desfrutar, de experimentar a bênção do Senhor. Gênesis 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão, aí naquela altura seu nome era Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Vemos que nas promessas de Deus a Abraão ainda foram acrescentadas, ou foi acrescentada a bênção para todas as famílias da terra. Farei de você uma grande bênção, através de você e da sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas para isso, Abraão tinha que sair daquele lugar, tinha que sair daquela situação. Saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vá para onde eu te mostrarei. Ter cuidado com os profetas do desânimo e com os acomodados que nos atrapalham em nossa caminhada na direção a uma conduta amadurecida, implica também romper com os impedimentos, seja qual for a sua natureza. Isso inclui tudo aquilo que se caracterize como obstáculo, como peso ou como amarra em relação ao nosso avanço na vida cristã em direção à maturidade. Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 19, Paulo diz: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça,
a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Nós vemos hoje, no meio da igreja, no meio da cristandade, de modo geral, aqueles que são místicos, com uma aparência de espiritualidade, que, no entanto, negam a eficácia do poder de Cristo nessas coisas, incluindo a comunhão, a sujeição mútua, a dependência dos demais irmãos, do corpo, a ligação no corpo de Cristo. E Paulo diz que trata-se de pessoas que não estão unidas à cabeça, que é Cristo. E é a partir dessa ligação que todo o corpo, ajudado pela operação de cada parte, efetua o crescimento que é dado por Deus. Muitas vezes esses obstáculos que se caracterizam pelo aprisionamento a entendimentos e sentimentos que o impedem de desfrutar o que Deus tem para a sua vida. Entendimentos, ou seja, conceitos e sentimentos que o impedem de desfrutar o que Deus tem para a sua vida. Você precisa sair do lugar, do estado ou da condição que tem se tornado um obstáculo ao que Deus tem de melhor para a sua vida. Para isso, você deve estar disposto a desprender-se de pessoas que influenciam a sua vida, mas são acomodadas ou são profetas do desânimo. A Bíblia nos ensina, inclusive, que nós devemos nos desprender daqueles que, se dizendo irmãos, vivem de uma forma desregrada, vivem de uma maneira contrária à palavra de Deus, ou deixam de viver em conformidade com a palavra de Deus. Então é preciso ter cuidado com os profetas do desânimo e com os acomodados para poder ter e manter uma conduta cristã amadurecida. Por último, para isso você precisa entender e assumir que a prática das verdades recebidas pela palavra de Deus é um elemento indispensável para se tornar maduro e experiente. A prática das verdades recebidas através da palavra de Deus é um elemento indispensável para uma conduta cristã amadurecida. Muitas pessoas são, digamos, fiéis no que diz respeito às atividades religiosas, são frequentadoras, participantes das atividades realizadas pela igreja, mas não são comprometidas com a prática das verdades que receberam. Em Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14, nós lemos: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos ou maduros, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós já consideramos a necessidade de estarmos vigilantes contra a má vontade, porque ela resulta em muitos danos em nossa vida cristã. E entre esses danos causados pela má vontade está a lentidão para aprender. Lentidão essa que não se trata de um problema neurológico ou de deficiência intelectual. Essa lentidão
impede que a vontade de Deus seja entendida com a mente e assentada no coração. Lembrando que a má vontade é uma disposição contrária ao que tem sido requerido, ao que tem sido apontado. A Bíblia nos adverte com relação àqueles que estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. E conforme Jesus falou em João 8,32, é o conhecimento da verdade que traz liberdade. A indisposição para deixar-se convencer e receber no íntimo a palavra de Deus resulta na falta de prática e resulta na consequente desobediência, o que, por sua vez, se torna causa de maldição e perda na vida cristã. Em última instância, não praticar aquilo que se recebe de Deus através da sua palavra resulta em auto-engano. E isso é motivo de festa no inferno, porque representa o sucesso da estratégia do diabo na vida daqueles que não vivem em conformidade com a palavra de Deus, apesar da sua religiosidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E infelizmente encontramos muito disso no meio da igreja. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que levantam as mãos para entoar os cânticos de adoração e louvor, choram durante ao fazerem isso, porém não vivem em conformidade com a palavra de Deus, não obedecem à palavra de Deus, não praticam aquilo que têm recebido. Ter uma conduta cristã amadurecida é uma questão de escolha pessoal. É algo que não se pode produzir à força na sua vida pela liderança. A liderança não pode produzir à força na sua vida uma conduta cristã amadurecida. É uma questão de escolha pessoal. Uma conduta cristã amadurecida também não pode ser vivenciada por outra pessoa em seu lugar. Não há como dar uma procuração para alguém ser um cristão maduro em seu lugar. É uma questão de escolha pessoal. Concluindo, a terceira medida preventiva contra o desânimo é ter uma conduta cristã amadurecida. Aquele que vive assim, vive dessa maneira, não é inconstante e não se deixa levar por ventos de doutrina que são tão abundantes em nossos dias. Buscar este viver com afinco, com dedicação, deve ser prioridade em sua agenda nesses dias. E especialmente nesses dias em que somos tão afrontados com as circunstâncias negativas, contrárias, que o inimigo quer usar para nos conduzir ao abatimento, ao desânimo. Para isso, você precisa assumir o compromisso de cultivar relacionamentos discipuladores. Relacionamentos que vão te conduzir a uma vida transformada. Isso inclui a participação fiel nos encontros da célula, que
de forma temporária estão sendo realizados virtualmente, é possível ter momentos significativos de ligação com outros, mesmo através dos meios digitais. Você precisa também assumir o compromisso de aproveitar as oportunidades oferecidas para o seu avanço. E nesses dias há uma abundância de recursos que têm sido disponibilizados para o povo de Deus, de um modo geral. Treinamentos, cursos gratuitos, além do esforço que cada comunidade tem feito para prover conteúdo, suprir a igreja com conteúdo para edificação, para o sustento espiritual. É lamentável ver que muitos cristãos, muitos membros da igreja não têm aproveitado aquilo que tem sido oferecido. Você precisa aproveitar aquilo que é oportunidade para seu avanço, deixando de estar entre os que costumam negligenciar aquilo que lhes é proporcionado pelo Senhor, entendendo que é o Senhor quem tem dado essas oportunidades. Lembre-se que isso é parte essencial da mordomia em relação ao Senhor em todas as áreas da vida. Você precisa ainda tomar cuidado com os que se desqualificam por serem profetas do desânimo ou acomodados. Porque eles representam tropeço espiritual, representam instrumento de armadilha diabólica para te roubar e te destruir na fé. Você precisa, por último, empregar todo o esforço na prática das verdades recebidas através da palavra de Deus. Hebreus fala que devemos nos apegar com maior firmeza às verdades recebidas, porque esse é o modo essencial de avançar em direção à maturidade espiritual, experimentando crescimento, desenvolvimento que glorificam a Deus e conduzem outros à salvação, como nós vimos. Nós vivemos uma época em que a mentalidade vigente tende a focalizar quase que exclusivamente os direitos. Se fala de direitos em todos os aspectos. E isso parece ser o foco principal, segundo a mentalidade vigente no tempo em que vivemos. Mas, ao mesmo tempo, se negligencia as responsabilidades. É por isso que encontramos lares onde os filhos demandam aquilo que consideram e aquilo que têm ouvido de outros como seus direitos, como sendo seus direitos, mas não querem ter responsabilidade. Querem ter uma conexão de alta velocidade na internet, querem ter um equipamento de última geração, querem ter tudo aquilo que consideram ser direito, mas não querem assumir responsabilidade. Essa é uma característica dos dias atuais. E muitos cristãos têm assimilado essa atitude no que diz respeito às coisas de Deus. Reivindicam, declaram, determinam tudo aquilo que consideram ou têm ouvido ser seu direito diante de Deus, mas não dão a mínima para as responsabilidades da palavra de Deus, colocadas sobre as suas vidas pela palavra de Deus. Uma conduta cristã amadurecida não é alcançada e nem se mantém onde este ambiente tóxico, essa mentalidade tóxica, venenosa, predomina. Então, você precisa sair desse ambiente. Você precisa deixar esse ambiente. Isso implica
desprender das pessoas que têm essa atitude, que têm essa forma de pensar, que têm essa conduta. A minha oração é para que essa palavra encontre abrigo no seu coração. Que ela seja percebida com seu entendimento, mas, sobretudo, que ela seja ministrada ao seu coração pelo Espírito Santo. Afinal de contas, a palavra de Deus é a espada do Espírito, que penetra até o mais íntimo do nosso ser. Cuide para que essa palavra encontre abrigo em seu coração. Que o Senhor continue te sustentando, fortalecendo, pode confiar nisso, porque Ele é fiel, mas faça a sua parte, avançando em direção a uma conduta cristã amadurecida. Que a bênção do Senhor permaneça sobre o seu lar, a paz do Senhor guardando seu coração e a sua mente, e a graça do Senhor te fortalecendo em todo o tempo. Um forte abraço. Continuamos orando por você.